Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre matrimônio. Então, nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 11. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês nunca leram que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E que ele disse: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio ao despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio porque vocês são duros de coração. Mas não foi assim desde o início. Eu, por isso, digo a vocês: quem se divorciar de sua mulher, a não ser em caso de fornicação, e casar-se com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, então é melhor não se casar. Jesus respondeu: nem todos entendem isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Por que Moisés permitiu a separação? Porque quando os israelitas estavam escravos no Egito e foram libertos por Moisés, eles foram viver no deserto e passaram 40 anos no deserto. Eles vinham do paganismo, vinham lá da cultura do Egito. Então, eles não conseguiam conviver um com o outro, pois viviam em tendas, viviam viajando pelo deserto. Então, Moisés, para evitar problemas, permitiu a separação. Mas Deus não permitiu a separação. Tanto é que o livro do Gênesis já foi escrito pelo magistério dos judeus, na corte de Davi ou Salomão, bem depois. E mesmo Moisés tendo permitido a separação, depois Deus fez eles ver que eles estavam errados, dizendo que não podiam se separar. E Jesus restabeleceu o sacramento do matrimônio, dizendo que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. E eles já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Então a igreja não permite a separação, né? Casamento válido, a igreja não permite a separação, salvo em casos aonde, para preservar a dignidade física da mulher ou do homem, a igreja permite que se separem de corpos porque não tem mais o convívio, que muitas vezes o homem é agredido, a mulher é agredida, e nós temos que respeitar. Não bota em risco, né, a bota vida. em risco a vida, então a igreja separa. Mas, como Jesus falou, não pode ter mais contato com outro homem ou com outra mulher. Então não pode se casar de novo. Não pode nem namorar. A questão é não se casar, não pode namorar. Tem que viver como Jesus falou aqui, celibatário. Né? Você não entende isso? Procure a igreja. Procure viver no sacramento, porque Jesus falou, nem todos entendem isso, a não ser aquele que é concedido. Então, a igreja, ela não pode mudar o evangelho. Um dos maiores problemas que tem na igreja é esse. Quanta gente abandona a igreja porque aconteceu a separação e não pode se casar de novo. Muita gente. Boa parte daqueles que saem da igreja porque estão no pecado e não querem cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e viver para Deus. Aí prefere seguir os homens, porque quem segue lá o Antigo Testamento, que é de Moisés, casa quantas vezes quiser, manda a mulher embora, porque não tem amor, nem a Deus, porque ele não está seguindo Jesus, quanto mais ao ser humano, não respeita,
Então nós, quando recebemos o sacramento do matrimônio, nós nos unimos em Deus. Então nós temos que suportar um ao outro. O que é suportar? Dar suporte. Eu estou fraco na fé, ela me fortalece. Ela está fraca na fé, eu fortaleço. Então, se eu quero que ela me trate bem, eu tenho que dar o que a ela? O que Jesus mandou dar. Amor. Eu tenho que dar o que? Deus. Aonde que eu recebo Deus? Na missa. Recebo o sacramento. Se eu estou em Cristo, Cristo é que age em mim. Então, aos poucos, eu vou melhorando o meu convívio. Por quê? Porque eu estou pensando mais em Deus do que em mim mesmo. Eu estou pensando mais em amar o próximo do que a mim mesmo. E quando nós amamos mais o próximo do que a nós mesmos, nós recebemos a mesma coisa. Tem uns que demoram mais tempo, né? Eu demorei quantos anos? Sei lá. Não tem ninguém mais próximo do que a sua própria carne que está ali do lado, né? É uma carne só. Carne São Paulo fala carne. assim, ninguém maltrata a sua própria carne. Você fica se batendo aí? Não, né? Você não fica dando a cabeça na parede que dói, né? Então, você quer nutrir a sua carne. Você toma banho para ficar cheirosinho. Então, você nutre a sua carne, você cuida de si mesmo. E se eu cuido de mim, é uma só carne, eu tenho que cuidar dela também. Mas Adão falou, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Essa sim. Essa sim. É meu número. Mas existe casos de nulidade. Sim. Existe, acho que 21 casos onde a igreja diz que não houve casamento. Foi nulo o casamento. O casamento válido não se anula. A nulidade vem que o casamento não existiu. Por quê? Porque nós casamos em quem? Em Deus. Que Deus uniu o homem não separe. Mas quando tem a mentira, tem o diabo no meio. Então, quando o diabo está no meio, não houve casamento. Vou citar 2 exemplos simples, né? Ou 3, né? Ou 4, né? Mas vamos falar 2. Por exemplo, o homem ou a mulher tem um ex-namorado que estava cometendo adultério. Aí, depois que casou, continuou. Aí aquilo ali, ele já estava de má fé, ele mentiu. Porque prometemos fidelidade um ao outro. Se eu estou prometendo fidelidade diante de Deus e tenho a intenção de continuar com a minha ex-namorada, eu menti para Deus. Então o casamento não aconteceu, porque houve a mentira. Um outro caso, o homem ou a mulher sabe que é infértil. Então nós prometemos a Deus receber os filhos que Ele nos envia. A mulher tem o desejo de ser mãe, o homem tem o desejo de ser pai. Para isso nos unimos em Deus. Aí a pessoa omitiu que era infértil. Casou, não teve filho, descobriu. É inválido, houve mentira. Agora, se ele não sabia que era infértil ou ela, aí não tem nulidade, foi válido. Foi na verdade, foi descobrir depois. Né? Isso aí. Mas então não pode casar de novo? Bom, quem recebeu o sacramento do matrimônio pode casar de novo ou não pode casar de novo. Quando é que pode casar de novo? Quando fica viúvo. Aquela tristeza de perder. Eu não quero casar de novo, não. Mas se você ficar viúvo 10 vezes durante a sua vida, você pode receber o sacramento do matrimônio 10 vezes, casar 10 vezes, sem problema nenhum. Agora, se você recebeu um sacramento do matrimônio válido uma vez só, até que a morte se separe. Não tem jeito. A igreja, ela obedece a Deus e não aos homens. Nós vamos na igreja para prestar culto de adoração, para agradar a Deus e não a nós mesmos. Por isso que o culto não é como nós queremos. É como o Espírito Santo inspirou o magistério da Igreja Católica, que nem o Papa tem autoridade de mudar nada na missa, porque o culto é para Deus. A igreja, ela não se molda de acordo com a nossa vontade, não. A igreja, ela já é formada, ela já está pronta, porque ela está em Cristo. Então, não tem como mudar isso. E quem é que celebra o sacramento do matrimônio, amor? São os noivos. É o único sacramento que são os noivos que celebram, são os leigos, né? Os 2 leigos se unindo em Deus, eles celebram esse sacramento. A igreja, ela é testemunha e vai ministrar os ritos, né? Pode ser um sacerdote, um diácono ou
em alguns casos especiais, um leigo autorizado pela igreja. Uhum. E por que pedem a certidão de batismo? Porque muitas vezes, aconteceu muito na igreja, aqueles que se dizem católicos, mas são igual aqueles que perguntaram a Jesus, são fariseus, são hipócritas, só querem um egoísmo a si mesmo, eles casavam numa cidade, largavam a mulher e ia para outro estado. Chegavam no outro estado solteiro, aí enganava o próximo. Então a igreja passou a registrar todos os sacramentos do matrimônio. Então, assim como o batismo é registrado, porque existe um só batismo, você não pode receber outro batismo. Quando você recebe o sacramento do matrimônio, mesmo que seja em outro estado, a paróquia de lá envia para a sua paróquia que você foi batizado, que você recebeu o sacramento do matrimônio. Aí a igreja vai lá no livro do batismo e coloca lá, recebeu o sacramento do matrimônio. Se a pessoa se perdeu, se separou e quer enganar outra, quando vai tentar casar, a igreja pede o quê? Certidão de batismo. Quando a paróquia vai olhar no livro, opa, esse aqui já foi casado. Aí comunica lá outro paróquia, ó, esse aí já foi casado, não pode receber o sacramento do matrimônio não. Então a igreja, ela preserva não só o evangelho de Cristo, mas também o próximo para não ser enganado. E quem é que pode receber o sacramento do matrimônio? Quais são os requisitos? Pelo menos um católico, porque qualquer sacramento nós só podemos receber após o batismo. Então tem que ser um batizado, né? Então um é cristão, aí você pode receber. Católico, ele santifica o não católico, como São Paulo nos ensina em 1 Coríntios 7. Né? A parte católica santifica o não católico. Então, mesmo que o outro não seja batizado, a parte católica santifica, porque tem a disparidade de culto, que só quem pode liberar é o bispo. Mas deu um branco aqui. Não tem problema, então vamos continuar. Aqueles que foram batizados, mas não são católicos, podem receber o sacramento do matrimônio, desde que prometa criar os filhos na fé católica, conforme Jesus mandou. Tá? Aí a parte católica santifica o não católico, porque esse não recebe os sacramentos da igreja. Ele não comunga, ele não recebe, não confessa, não recebe a benção dos enfermos. Então a parte católica santifica a parte não católica para que os filhos vivam a fé católica. E sobre a submissão da esposa? Então, São Paulo nos fala da submissão. A mulher é submissa ao homem, porque como está em Gênesis, a mulher foi tirada da costela do homem para ser ajudante do homem. O que é a submissão? É a mesma que o homem tem à mulher. Vou dar um exemplo. Eu estou em casa e eu vou no mercado comprar alguma coisa. Eu vou ser submissa. Isabela, estou indo no mercado comprar alguma coisa. Porque se eu for sem ser submisso a ela, informando, o que vai acontecer quando ela me procurar? Onde é que Evandro está? Antigamente era pior, que a mulher não tinha nenhum telefone para ligar. Hoje liga, eu estou no mercado. Aí começa a desavença. Por que você não me avisou? Estava aqui preocupada. A panela até queimou o arroz porque eu vim procurar o celular. Aí já começa a treta. Eu queria ir no mercado também. É a mesma coisa o homem. O homem chega do serviço, está cansado, vai tomar banho. O que a mulher tem que fazer? A mulher é católica. Ela vai preparar junto do marido, que veio trazer o sustento para casa. Aí quando o marido sai do banho, que olha para a mesa, ué, cadê a mulher? Mulher, cadê a mulher? A mulher foi a algum lugar, mesmo que seja para comprar alguma coisa para janta, mas ela não avisou. Eu, cara, o que aconteceu na nossa vida? Chega em casa cansado, essa mulher não me dá satisfação, gera briga. E quando os dois trabalham, né, fora e chegam juntos em casa, tem que ter essa união em Deus, harmonia, né? De que um ajuda o outro e para que os dois possam sentar à mesa para fazer a sua refeição juntos, né? O prazer de estar ali unidos. E a importância no matrimônio de ter as orações, Evandro. Isso. Foi Deus que nos uniu.
Então, se Deus nos uniu, quem nos mantém unidos? Deus. Por isso que temos que procurar rezar juntos. Os dois trabalham, cada um sai no horário. E à noite? Dormem juntos? Então, rezem juntos. Eu fico muito cansado, não tenho tempo para rezar. Sabe rezar o Pai Nosso? Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso, a oração perfeita. Reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria. Não durmam sem rezar. Não durmam de mal um com o outro, porque São Paulo ensina, o sol não se põe sobre o seu ressentimento. Brigou, se reconcilia. Tá difícil, reza. Tá muito difícil, reza de novo. Não durmam, converse para não ser tentado, porque o homem não é dono do seu corpo, e sim a mulher, e a mulher não é dona do seu corpo, e sim o homem, dentro da moral católica. Então, nós não podemos nos negar um ao outro. Para quê? Para que o diabo não nos tente. Porque se eu estou brigado com ela e vou trabalhar, eu levo ela para o trabalho, só reclamando na minha mente. E sempre tem aquele que quer ajudar. Vamos em tal lugar para você esfriar a cabeça. Mesma coisa a mulher. Sempre tem aquela, isso aí é porque você ajuda muito ele. Passa a fazer isso para ele ver como é que é difícil ficar sem mulher em casa. Só vem opinião de quem não serve a Deus. Cuidado com os conselhos que você recebe. Cuidado a quem você recorre para se aconselhar. Porque poucos querem ajudar realmente. Lá no Antigo Testamento, dizia, de cada 1000, aconselhe-se com um. Quem pode te aconselhar? Aquele que serve a Deus. Ou é o padre, ou é um leigo que tem um casamento sólido, que você sabe que vive no amor em Cristo, que pode te orientar para se manter unido conforme a igreja ensina. Porque, gente, o namoro é muito bom, noivado, entrar com os papéis para poder celebrar o casamento, né, receber o sacramento do matrimônio, tudo isso é muito fácil, a festa é maravilhosa, mas se manter casados, gente, não é fácil. Não é fácil para ninguém, não é uma receita de bolo, para cada caso, cada casamento vai ser de uma forma, mas uma coisa a gente chega sempre num denominador comum. São duas pedras brutas, não é, Evandro? E se chocam, vai saindo lascas, até que um dia se encaixa. Pode acontecer com um ano, uma década, pode não acontecer. Isso depende dos dois quererem amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quem ama a Deus, ama o próximo como a si mesmo. E se somos uma só carne, São Paulo diz, ninguém maltrata a sua carne. Então, nós temos que ir cedendo. Cada um vai cedendo um pouquinho e ter paciência de suportar o tempo do outro. Eu me converti, eu passei a aceitar o que a igreja ensina. Mas ela não, eu tenho que esperar o tempo dela, como ela esperou o meu. Então, cada um tem o seu tempo. E só em Cristo, Jesus nos fortalece para que possamos esperar esse tempo de união. Nós vamos nos santificando, né? Uns aos outros, né? Um ao outro, né? Para que a gente possa alcançar aquilo que mais desejamos, que é um dia estar no céu. E o casamento é isso. Não adianta, meu irmão, minha irmã, cortar a tua cruz, um pedaço da tua cruz, não. A cruz tem que estar inteira e é ela que vai te levar ao céu. É ela que te santifica. Casamento não é fácil, mas com o tempo tudo vai se resolvendo. Tenha fé que tudo vai se resolvendo. Tendo oração, procure, se vocês acordam em horários diferentes, trabalham em horários diferentes, gente, dá um jeitinho para que vocês encontrem nesse tempo, nesse intervalo de horários, um tempo, nem que um acorde mais cedo um pouquinho, para que vocês rezem. À noite, espera o outro para poder rezar. Se vocês têm a bênção de poder almoçar juntos, jantar juntos, tomar suas refeições juntas, rezem, mostrem isso aos filhos, que Deus tem que estar presente em todo o tempo. Vão fazer uma viagem, rezem o terço dentro do carro, mostrem aos seus filhos
que amar a Deus sobre todas as coisas é estar em oração. O nosso coração tem que estar sempre ligado com Deus. E isso vai facilitando o nosso dia a dia. Isso vai nos dando paciência, sabedoria, resignação para todos os momentos em que vamos vivendo. Porque os filhos também são difíceis. Os filhos também são provações. E para que a gente tenha sabedoria para conviver com os nossos filhos, são temperamentos, são outras pessoas. Então, nós temos que ter a oração. Eu vejo, Evandro, que o principal de se manter casados e de se alcançar, né, essa bênção que é estar tanto tempo casados, é a fé, é o amor a Deus e a oração constante. Porque o mundo te ensina muito a amar a você, se valorizar, faça só o que te faça feliz. Não é por aí, gente, não é por aí. Porque se Jesus tivesse pensado assim, ele não teria ido, né, se deixado crucificar. Se Jesus pensasse do jeito que o mundo hoje quer nos impor, que é tudo eu, Jesus não tinha feito tudo isso por nós. Isso aqui é que é prova de amor. Isso aqui é que é sabedoria. Isso aqui que é o nosso caminho, verdade e vida. É Jesus. E se Jesus passou isso tudo por nós, o que a gente passa pelo nosso marido, pela nossa esposa, pelos filhos, não é nada. Então, se fortaleçam em oração, busquem todas as oportunidades dessa união em oração. Busquem, porque vocês vão ser felizes e vão ver seus filhos felizes, porque a maior tristeza para uma família é quando ela se divide. Quando você olha para os seus filhos e bem diz assim para eles: nós falhamos com vocês, né? Porque não conseguimos levar à frente a nossa família. Então se fortaleçam, estejam firmes na fé. Famílias fortes são construídas através de provações e orações. Qual é a melhor fase do namoro? Tanto para os católicos, como até para aqueles do mundo, são unânimes. É a época de namoro. Se conhecendo, conversando, aquele friozinho na barriga quando vê, né, Wanda? Então, e o casamento termina conforme começou o namoro. Conversando. Certo? Se o namoro é católico, começa como? Conversando. Olha os teus avós aí da terceira idade, lá com os 80 anos, o que eles fazem no relacionamento? Estão namorando, conversando. Agora, aqueles que não seguem Cristo na doutrina católica e começa o namoro na carne, quando acabar o desejo da carne, acabou o casamento. Por quê? Não casou por amor ao outro, casou por amor à carne. Então, para se satisfazer. Sim, nós começamos o nosso namoro e hoje continuamos o nosso namoro, porque nos unimos não pela carne, mas pelo amor. Então, tem que se pensar o que você quer para a sua vida. Ser objeto do outro ou ser a mesma carne do outro. O amor é para todos, aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas. Se nós sabemos que o relacionamento sexual é só após o sacramento do matrimônio, nós somos católicos, nós vamos nos manter no namoro até o sacramento do matrimônio, porque foi assim que Deus ensinou. A submissão a Deus está acima de todas as coisas, porque nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes.